No vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês 4 verdades sobre o simbolismo que, se você não entender, você não vai entender merda nenhuma no estudo desse negócio. Na verdade, essas verdades acabam derivando das principais dificuldades que eu percebo que a galera tem com o simbolismo, as principais falácias, os principais erros, as principais distorções que as pessoas fazem nesse assunto. A primeira é o seguinte: simbolismo não é freestyle. Às vezes parece que é, mas não é. Depende de quem tá falando. Eu tenho certeza que você já viu alguém fazendo uma análise muito viajada de alguma obra, ou de algum filme, ou de algum livro, ou de algum conto de fadas. E a pessoa se acha muito sábia porque ela tá fazendo essa análise e fazendo conexões entre coisas que não deveriam estar sendo conectadas. Isso daí é o que a gente chama de simbolismo freestyle. O simbolismo não é pra ser desse jeito. O simbolismo é pra ser pautado numa tradição. Quer dizer, então tem algumas imagens que são usadas mais ou menos da mesma forma durante durante os milênios que a gente tem de cultura ocidental aqui. E estudando essa tradição, você consegue fazer essas associações de uma maneira menos viajada e que reflete de fato algo sobre a realidade. Tem um método para isso, um método simbólico, tem um método de pensamento simbólico que era muito comum. Era tão comum que as pessoas nem precisavam explicar. Até mais ou menos o Renascimento. Você vê muitas obras de medievais em que aquilo ali é evidentemente simbólico. E ele não precisa falar que aquilo ali é simbólico, porque todo mundo que lesse aquilo saberia. E hoje a gente meio que ignora essa parte da realidade. Ou tem uma disposição tão ruim e tão errada, essa riqueza espiritual fica vedada. Então tem uma tradição, tem um jeito tradicional de você trabalhar o símbolo e o simbolismo. E a gente perdeu essa tradição. Existe um movimento de revitalização. Eu citaria o Jonathan Pageau, por exemplo, que eu acho que vocês devem conhecer. E o meu próprio seminário online de simbólica, onde a gente tenta buscar retraçar esses caminhos simbólicos que foram feitos antes da gente. E aprender a pensar simbolicamente de uma maneira que não seja viajada. Ou seja, de uma maneira que esteja de acordo ou dentro de uma tradição. Ou dentro da tradição cultural ocidental. Buscando autores tradicionais, buscando autores medievais, autores gregos, enfim. De forma que a gente pode, então, falar de um simbolismo que é mais pé no chão, sem deixar de ter, por exemplo, alguma dimensão espiritual ou mistagógica, né? Mas que não seja tão sequestrado pelos ocultistas ou, enfim, por esse pessoal aí. Eu percebo que as pessoas, geralmente, que gostam de simbolismo, caem numa tentação de ver conexão em tudo, ou de achar que tudo tá dizendo alguma mensagem super profunda e importante, e só ele que tá ouvindo, que ele é o detentor desse conhecimento arcano e tal. Isso daí eu acho que deveria ser deixado de lado. A gente deveria focar nas conexões que a gente consegue perceber com os nossos olhos na realidade. Todo o simbolismo acaba saindo da percepção do homem acerca da realidade. A segunda verdade: os símbolos não são unívocos. Um símbolo pode ter vários significados diferentes ao mesmo tempo. E uma coisa não anula a outra. Às vezes aparece algum símbolo usado assim numa mídia muito popular, no cinema, no filme. E aí eu vejo um cara fazendo uma análise, falando: olha, esse elemento significa isso, e mostra lá as referências. E aí outro cara fala: esse elemento tá errado, esse elemento significa essa outra coisa. E os dois podem estar certos, porque o símbolo é polissêmico, ele pode estar simbolizando muitas coisas ao mesmo tempo. E essa é a riqueza do símbolo. O símbolo, se bem utilizado, ele pode estar contando várias histórias pra você ao mesmo tempo, simultaneamente. Então um conto de fadas, por exemplo, você consegue interpretar de 10 jeitos diferentes. E os 10 podem estar certos. E podem ser leituras tradicionais. Um exemplo pra quem duvida é o fato de que muitos santos na tradição católica, por exemplo, interpretaram a Bíblia ou passagens da Bíblia de maneiras completamente diferentes. E, no entanto, todas inteiramente válidas. Então os símbolos não são unívocos. Não pense que quando você ouve a interpretação de um símbolo, você captou ele inteiro ou esgotou todo o significado possível que ele tem. Ele ainda tem muita riqueza que precisa ser trabalhada. Então eu não gosto, por isso que eu não gosto tanto de dicionários de símbolo, porque parece que o dicionário de símbolo esgotou a coisa. Não precisa mais pensar sobre aquele assunto, já tá definido. Não tá definido. O símbolo é uma fonte inesgotável de percepções. Então o conselho que eu dou é: nunca ache que uma interpretação ou uma explicação esgotou aquele negócio. As imagens são muito ricas. A gente consegue ver como elas foram se moldando pela história humana. Como o ser humano conseguiu atribuir muitas coisas, conseguiu fazer muitas coisas interessantes com essas imagens. O simbolismo é a abertura para essa riqueza. Então não ache que o símbolo A só tem um significado B e acabou. Quando você fala a palavra simbólico, você não quer dizer de mentirinha. Hoje em dia a gente usa a palavra simbólico como mentirinha. Valor simbólico, né? O valor de mentirinha. Só que isso é uma visão muito não tradicional. É uma visão muito moderna. Tradicionalmente, simbólico teria mais ou menos o sentido de anagógico. Ou seja, simbólico é o que dá um suporte para você encontrar um sentido espiritual nas coisas. Então uma leitura anagógica da Bíblia, como você tinha no medievo, das escrituras, e uma leitura propriamente simbólica. Então não faz sentido dizer que simbólico é de mentirinha. Eu encontro esse equívoco muitas vezes quando a gente vai falar sobre o simbolismo nas Sagradas Escrituras, que tem lá alguma passagem, se você é cristão ou católico, você precisa acreditar naquilo. E eu faço alguma explicação simbólica e parece que a pessoa que tá ouvindo tá pensando assim: ah, então aquilo ali é de mentirinha.
Não aconteceu aquilo realmente. O significado é esse, e inventaram uma história para transmitir esse significado. O que não é o que eu tô falando. Eu acho que as coisas podem ser concretas, reais, factuais e serem simbólicas ao mesmo tempo. E terem uma dimensão simbólica ou dimensão espiritual. Então, às vezes, você faz uma associação, uma leitura, sei lá, de alguma coisa que um santo fez ou que Cristo fez. E eu sempre tenho medo da pessoa estar pensando assim, então ele tá dizendo que não aconteceu de verdade? Não, nunca. Eu acho que isso é um jeito muito moderno de pensar, um jeito não tradicional. O jeito tradicional essas coisas podem ter acontecido. As coisas que acontecem na realidade acontecem, são concretas, ao mesmo tempo que elas têm um significado simbólico. Porque a realidade inteira é simbólica. Então, não existe essa dicotomia entre o que é real, o que de fato aconteceu, o que é histórico, o que é factual e o que é simbólico. A história tá cheia de simbolismo. E, por último, o simbolismo surge da observação do mundo. Às vezes parece que as pessoas tratam o simbolismo como se fosse uma convenção. Em algum momento da história, sentaram lá todos os seres humanos e falaram assim, vamos convencionar. Que o sol vai ser o símbolo da inteligência e a lua vai ser o símbolo da sonolência. Só que não é o caso. O ser humano não atribui arbitrariamente significado. Ele intui o significado que já está dado na realidade. Todos os significados de símbolos que acabaram se cristalizando na história, gerados pela observação da natureza. Se alguém te fala assim, o dia, a luz, representa a compreensão, a intelecção, a cognoscibilidade. Não precisa pensar muito para você entender que quando tá de dia, você entende mais do mundo, você vê mais do mundo, você consegue fazer trocas com o mundo e, portanto, você consegue entender mais o mundo. Então a luz é um sinônimo, é um símbolo da inteligência. Isso acontece com quase todos os símbolos. Por mais bizarra que pareça a conexão, tá lá. É uma conexão que existe na realidade. Você consegue testemunhar. É por isso que no meu seminário de simbólica eu sempre farto da experiência bruta da realidade. Você compreende um símbolo quando você compreendeu por que alguém atribuiu aquele significado para aquele símbolo. Por que alguém atribuiu aquele significado partindo de uma experiência. Por isso, por exemplo, que toda a tradição cultural é muito importante pra gente. Porque olhando esse tesouro, essa riqueza de percepções que a literatura, por exemplo, universal nos dá, consegue fazer mais conexões entre as coisas, entender mais como que os antigos viam o mundo. Claro, hoje muita coisa tá mais difícil porque a gente vive num universo urbanizado e a gente perdeu um pouco o contato com as coisas reais, coisas naturais, né? As coisas da natureza. Você cavar, todo símbolo nasce, todo significado nasce, a experiência do homem com o mundo. Por isso talvez São Tomás de Aquino falava, né, que o homem falava através de palavras e Deus falava através de palavras e coisas. Porque o mundo tá dizendo coisas também pra gente, né? E o discurso simbólico é a chave interpretativa para você acessar esse discurso que está sendo feito. Por isso que eu convido todo mundo pro seminário online de simbólica, quem tem interesse sobre esse assunto. A gente tem vários módulos, vai ter na descrição. E até a próxima.